Vamos assentar, vamos estender as mãos e vamos orar pelo pastor, né? Deus glorioso, nós te louvamos por esta grande oportunidade que o Senhor está nos dando para crescer mais. Nós pedimos que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre o teu filho, fala por ele esta noite, edificando as nossas vidas, Pai. Que a mão poderosa do Senhor seja com ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem está triste com a seleção brasileira, diga amém. Amém. Aí em Goiás a gente fala amém. Eu sou carioca, mas já estou virando goiano. Não tem algum goiano aqui? Você sabe o que eu estou falando, né, trem? Lá o trem é diferente. Eu estou pegando esses termos assim e eu falo, quando não é amém, é nem. E hoje é amém para a seleção mais uma vez, né? E é interessante ver como nós somos assim tão ligados ao futebol, ver alegria, ver tristeza, tão dependente do futebol. E eu estava hoje na expectativa de conseguir um ingresso para ver o jogo da seleção, mas de repente, quando eu vi que não ia conseguir mesmo, veio uma frase na minha cabeça: não tenho ingresso para o jogo da Copa, mas tenho ingresso para o jogo da vida, né? E a gente com certeza tem que depender do Senhor, porque futebol passa, as alegrias e as circunstâncias da vida passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Eu tenho algumas marcas que eu carrego, e uma delas é ser um pastor abraçadeiro ou abraçador. Eu amo abraçar. Especialmente o dia que eu descobri que alguns psicólogos trabalham uma linha de pensamento que se você não recebe no mínimo 6 abraços por dia, você não é saudável. Em outras palavras, para alguém ser saudável, se faz necessário no mínimo 6 abraços por dia. Em outras palavras, se você não recebeu 6 abraços hoje, possivelmente a sua alma está doente, ou por que não carente. Então eu gostaria que antes de se sentar, pelo menos 3 abraços. Vai lá no abraço da nossa igreja, pastor Lima. Não é esses abraços que o pessoal dá aqui rapidinho assim não, né? Nós criamos um abraço. Calma, irmã. Calma. Nós criamos um abraço na nossa igreja, o abraço dos 3. O abraço dos 3 é 3 segundos. E se possível, você levanta o irmão, entendeu? Semana passada eu preguei lá no Gama. Ainda bem que eu estava longe do irmão Moisés, né? Moisés Farias. Para ele é fácil, para mim não. Então dê pelo menos 3 abraços, libera uma palavra de fé. Que bom que você veio, que Deus te abençoe. Deus vai te dar vitória nessa noite em nome de Jesus. Amém. Tá bom, irmão, para de abraçar. Pode se sentar agora. É muito bom abraçar, né? Amém ou não, irmão? Fala comigo. É muito bom abraçar. A gente precisa aprender a abraçar mais. Precisamos aprender a abraçar nossa família. O casal que abraça mais supera melhor os problemas que são criados no decorrer da nossa caminhada familiar. Os pais que abraçam seus filhos têm os seus filhos mais presentes na sua vida, mais perto de si. Pode parecer algo tão bobo, tão simples, mas não é. Os
precisamos aprender a abraçar mais, todo dia. Todo dia. Amém, queridos? Eu louvo a Deus porque essa é uma das poucas igrejas que eu estou pregando e a pregação é antes da oferta, antes de aviso, de tudo. Eu fui pego de surpresa. Eu louvo a Deus pela atitude dessa igreja, de logo após o louvor passar para a palavra. Isso é porque, com certeza, os irmãos valorizam a palavra de Deus. Fui pregar numa igreja ontem e fizeram louvor, e coreografia, e teatro, e rap, não sei o que, e oferta. Na hora da oferta, o pastor, achei muito legal, falo isso com todo respeito. O pastor, ele foi sortear uma caixa de Cacau Show para quem viesse ofertar. Então veio praticamente a igreja toda. Eu até vou adotar isso na minha igreja, botar bombom, aí botar aqueles do Brasil, mas eu falei, aí ninguém vai ofertar, né? Então, na Argentina, o pastor não vai ofertar. Então eu pensei em algumas estratégias, vou fazer isso depois. Mas todo mundo veio ofertar, deu um número por número, e depois ele chamou a minha filha para tirar um número, ele tinha colocado mil números. E minha filha tirou 900 e pouco, 800, e ninguém saía, aí deu 9 horas, 9h20, até que mudou tudo lá, e aí depois vem a palavra, né? Depois vem a palavra. O pastor tem que ser um superman, tem que ser um super apóstolo Paulo para manter o povo acordado, para manter o povo atento. Louvado seja Deus que essa igreja valoriza a palavra. Nós vamos ministrar logo no início, com o coração aberto, todo mundo renovado, ninguém cansado, e Deus vai falar conosco. Antes de compartilhar a palavra de Deus, eu já estou em Goiânia há 16 anos. Eu saí de Teresópolis, do Rio de Janeiro, em 98, 1º de abril de 98. E aí fui para Goiânia com uma mochilinha, com o sonho de ser seminarista, posteriormente ser pastor. E aí então uma família da igreja do Novo Horizonte me acolheu, fui morar no fundo daquela casa, num quartinho que eles me deram. E comecei então a pedir a Deus um ministério. Eu sonhava com um ministério diferente. Eu sabia que Deus iria me usar numa área diferente. Eu sempre amei futebol. Eu converti através do futebol, gostava muito de futebol. E eu sabia que Deus tinha algo para mim através do futebol. Uma noite eu estava me preparando para dormir, e naquela noite ali, possivelmente final de fevereiro, eu tive um sonho. Aquele foi um sonho natural, mas ao mesmo tempo profético. Eu estava jogando bola com crianças carentes e segurando uma bola de futebol numa mão e a Bíblia Sagrada na outra mão, e jogando bola com crianças e falando que Jesus as amava, que Jesus poderia lhes salvar. E foi um sonho muito legal. No dia seguinte eu acordei e a primeira coisa que veio foi aquele sonho. O nome que apareceu no sonho. E eu corri então para o primeiro rapaz que eu conhecia que tinha um computador, 98 em Goiânia, poucas pessoas ainda tinham computador, e eu compartilhei o meu sonho com esse rapaz. Eu falei, eu preciso que você materialize, eu preciso que você coloque no papel a projeção desse sonho, esse nome que eu tive. Nós ficamos 4 horas projetando o sonho, a logomarca que eu tive, o nome Projeto Crescer, parecendo sonho esse nome, Projeto Crescer. E eu falei para ele, olha, tira isso aqui, coloca isso aqui. No final de 4 horas ele colocou na tela do computador o que de fato eu tinha sonhado. Fiz um pequeno projeto que eu pensava em fazer, apresentei para o meu pastor na época, o pastor Francisco Halmer, e falei, pastor, eu quero evangelizar crianças, eu quero atrair essas crianças e a família deles para Jesus. Como? Através do futebol. E apresentei para ele o projeto. Dia 21 de março de 98, nós começamos o projeto Novo Horizonte com 21 crianças. No dia posterior, isso era no sábado, no dia seguinte, várias crianças apareceram na igreja. Depois os pais começaram a vir. Fizemos batismo. E hoje, irmãos, 16 anos se passaram. Hoje pela manhã eu tive a honra de inaugurar o 10º núcleo do Projeto Crescer na minha igreja local. Hoje com 26 crianças, uma bênção. Vários contatos novos com os pais da comunidade que começaram a aparecer. O Projeto Crescer hoje tem mais de 1.200 crianças. Nós temos o Projeto Crescer hoje em 5 locais do estado de Goiás. Temos no Amazonas, temos em 2 núcleos na Bahia. E começamos a abrir o Projeto Crescer e pasmem, nós chegamos já fora do Brasil. Começamos o Projeto Crescer de Paraguai, missionário Daniel e Renata trabalham
com o Projeto Crescer, foi a base da igreja deles ali, o início do contato, da relação com a comunidade paraguaia. Depois fomos para Honduras, plantamos o Projeto Crescer em Honduras, e hoje nós temos parceria com o Projeto no Haiti. Todo ano eu vou com uma equipe e nós damos assistências para as crianças, são mais de 120 crianças. Eu queria muito mostrar para vocês um pequeno sonho que um jovem, talvez desacreditado, um jovem que saiu lá do outro lado do Brasil, para outro canto do Brasil, e apenas sonho e muita fé, tem transformado a vida de muitas crianças. Aonde eu vou, hoje em Goiânia, eu tenho o prazer de encontrar com um adulto, um rapaz já casado, um profissional, um gerente de banco, como nós temos já ex-alunos do Projeto Crescer, pastores, missionários que saíram desse projeto e vão sair ainda muito para a glória de Deus. Eu quero passar um vídeo para vocês, nós fomos honrados com esse vídeo do Globo Esporte em Goiânia. Eu quero mostrar para vocês o que Deus tem feito no Projeto Crescer e desafiar a muitos líderes que tem aqui a abraçar essa bandeira do esporte, porque é uma das grandes portas que Deus tem nos dado para alcançar vidas. Ano passado, quando o Papa esteve no Brasil, foi feita uma pesquisa. Ele ficou perplexo de ver o tamanho da explosão do Evangelho dentro das igrejas evangélicas. Então, fizeram uma pesquisa. Quais foram as fontes para esse crescimento evangélico no Brasil? Primeiro, música. A música foi a primeira fonte, primeira porta. E segundo, o esporte. Eu quero mostrar para os irmãos esse vídeo do Projeto Crescer, que fala um pouquinho da nossa história, do que Deus tem feito ali em Goiânia. Que tem o futebol como carro-chefe, Agora vai, está ajudando na formação de cidadãos. Amém. E na inclusão social. Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de famílias de baixa renda. No setor Madre Germana e região, em Aparecida de Goiânia, quase 500 fazem parte do Projeto Crescer, uma ONG criada há 14 anos, que vive de doações e parcerias com empresas privadas. São 4 núcleos no estado. Todo ano, essa garotada boa de bola se encontra para disputar a Copa da Amizade. Os objetivos do projeto vão muito além do futebol. Se o pênalti é uma oportunidade clara de gol, participar do projeto é uma grande chance de ter uma vida mais digna, mais feliz. Especialmente nesse momento que a gente vive de muita insegurança, violência, até mesmo em estádio, campo de futebol. Uma oportunidade de estar perto uma das outras, e a gente consegue em 3 dias tentar, através do futebol, colocar valores, né? Especialmente que o esporte traz para a nossa vida. Porque nós entendemos que o futebol é essa ferramenta de poder para trazer sonhos. Além do futebol, aulas de informática, inglês, jiu-jitsu fazem parte do projeto. Os meninos frequentam de 2 a 3 vezes por semana. E para manter a vaga, é preciso estar matriculado na escola, ter boas notas e bom comportamento. Amém. Isso aí conta um pouquinho da história do Projeto Crescer. Depois, se você quer falar um pouquinho sobre como abrir um projeto na sua igreja, estamos em preparação para lançar o projeto lá no Gama. E eu quero desafiar os líderes. O maior prazer meu é de poder abrir um projeto Crescer. O custo é quase mínimo ou quase nenhum para o grande retorno que se tem. E o nosso desejo é de expandir. O melhor de tudo é que cada núcleo tem uma igreja. E nossa proposta é essa, de fazer de cada igreja um time de futebol. Ou quem sabe de um time de futebol, uma igreja. E eu tenho resultados para contar. Onde eu vou, eu não gosto de andar sozinho. Por isso que esse tema de hoje, pastor Lima, me atrai muito, a importância da unidade. Eu aprendi que bobo é aquele que anda sozinho. Aonde eu vou, eu não ando sozinho. Eu quero chamar aqui o Henrique, rapidamente. Cadê o Henrique? Aí o Henrique, vem cá, Henrique, por favor. Henrique se tornou um filho, né? Literalmente um filho. Chegou no Projeto Crescer com 14 anos. Ele tem 16 anos. Esse garoto é um dos grandes líderes da nossa comunidade, onde nós temos o Projeto Crescer. O Henrique é um jovem versátil, que talvez não tenha alguma coisa que você não tem, mas jamais deixou de fazer aquilo que você faz. 14 anos de idade, eu não vou deixar ele falar porque ele fala demais, ele vai pregar no meu lugar. Mas 14 anos de idade, 2 anos atrás, 5 de março de 2012, o Henrique, 6 de março, desculpa, errei. Ele pegou uma moto ali no bairro, já era usuário de fumo, fumava cigarro, maconha, bebia,
numa noite ele pegou a moto e alguns colegas deles o chamaram para ir para a igreja. Vamos para a igreja, Henrique. Olha a resposta dele. Qual foi a sua resposta naquela noite? Boa, nada, não gosto de crente. O que mais que você falou sobre, parece que o inferno, né, o diabo, você falou alguma coisa? Falei que se chegasse lá ia estar mal lugar do que não queria. Começou a brincar com o reino espiritual. Atravessou uma GO que fica próxima ali à comunidade do Madre Germana, de onde nós temos uma das nossas igrejas, nosso ministério, e uma carreta bitrem chocou-se com ele. A perna dele, esquerda, voou, perdeu a perna, teve que amputar um pedaço da outra perna. A partir dali, quando todos pensavam que o Henrique ia se perder, o Henrique começou a se reencontrar. 2 anos se passaram, nós batizamos o Henrique pouco mais de um mês e pouquinho, né? Ele era um aluno do Projeto Crescer. Hoje o Henrique acabou de apresentar o TCC do grupo de informática. Interessante que o Henrique já pode ser professor de informática. Ele fez o curso uma vez, na última semana ele foi reprovado. Ano passado, na última semana do TCC, eu falei, agora vai, jejum e oração. Ele deu uma crise nele e ele xingou a professora. E aí foi expulso. E eu falei, agora eu vou sumir com ele, some daqui. Deus falou assim, não, dê mais uma chance. Essa semana foi semana de jejum e oração, TCC, todo mundo na expectativa. Vai acontecer ou não vai? O Henrique tirou 8 e acabou se formando. A formatura dele vai ser em agosto agora. Vai sair com um diploma na área de computação. E ele também agora já vai começar a trabalhar. Já é um dos líderes do Projeto Crescer. Faz de tudo esse garoto, é uma bênção, me acompanha. É um filho, me chama de pai. O Henrique vive num lar totalmente disfuncional, e aonde eu vou, ele está comigo, é uma bênção, e vocês vão ver futuramente no grande homem de Deus que esse garoto vai se tornar. Ele é realmente uma bênção, um dos frutos do projeto. Obrigado, não pode sentar lá. Ele é uma bênção, esse garoto. É realmente inspirador. Para quem reclama da vida, conversa com esse garoto depois. E o melhor de tudo agora, ou quase melhor de tudo, o Henrique fez teste agora num time de futebol. O sonho era ser jogador, e ele tem um vídeo na internet muito visto, vou continuar jogando. Depois você entra no YouTube, muito visto, foi feito pela Vivo, muito interessante. Ele fala, vou continuar jogando. O Henrique agora fez o teste no Vila Nova de Goiás. Ele joga no time adulto, do Vila Nova, o jogador mais novo. Foi 3º lugar agora na Copa Brasil de futebol de amputados. Foi quando Serra Dourada. É um guerreiro, é um vencedor e continua sonhando e vai realizando o seu sonho. É uma bênção esse garoto, para a glória de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. No final, eu trouxe ali algumas camisas do nosso ministério, camisetas do Haiti, tem camiseta do Ministério Inspirados, que é um ministério que Deus me deu para tratar e inspirar jovens. Tem também a camiseta do WhatsApp, tem só 2, essa vendeu rápido. E tem a pulseirinha do Inspirados também, tem para criança, tem para adultos. Eu sou inspirado por Jesus. Você coloca no pulso aqui, é de silicone, muito legal, pode tomar banho com ela. Se não quiser tomar banho também não toma. E é R$2. Você pode comprar no final uma pulseirinha e abençoar alguém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Quando o pastor Lima me convidou para falar, ele não tinha falado ainda o tema. Depois eu recebi o tema e eu fiquei muito alegre. É um assunto que eu gosto de tratar, de falar. Na verdade, existe até uma crise interna quando o assunto é unidade, porque se existe uma pessoa que preza por unidade, que prega, que realmente luta para ver a igreja unida, sou eu. Eu luto muito, desejo muito, e eu penso que essa característica da unidade, não da união em si, é uma das coisas que estão faltando a nós, povo de Deus, chamado povo santo, povo avivado, povo evangélico, povo cristão, mas que muitas vezes nós temos demonstrado Jesus através de palavras, mas o nosso corpo de fato não condiz com a nossa pregação. Certa feita perguntaram para Vanderlei Luxemburgo o que ele achava de um jogador evangélico do seu time. Ele falou, gosto muito desse jogador, mas o problema é que ele confessa Jesus com os lábios, mas o diabo com o corpo. É mais ou menos assim o que acontece hoje com o retrato da igreja evangélica do Brasil. Nós confessamos Jesus com os lábios, mas as nossas atitudes são anticristãs.
Mahatma Gandhi dizia que no Cristo de vocês eu acredito, mas não no cristianismo que vocês vivem. Jesus, ao orar a sua última oração em João capítulo 17, ele pediu que o povo fosse um. A oração dele poderia ser outra, mas ele apenas pediu: Pai, eu te peço que assim como eu sou um em ti, o Senhor seja realmente presente na vida dos meus discípulos e que eles se tornem um, que eles sejam juntos e misturados. Foi essa a linguagem talvez que Jesus usaria se estivesse hoje. Senhor, eu te peço que o teu povo, que se chama pelo teu nome, ali do Ceilândia, se torne um povo junto e misturado para a glória de Deus. Fala assim para o seu irmão: meu irmão, nós precisamos andar juntos e misturados. Juntos e misturados. Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, ou diz capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. O que Paulo está falando à igreja em Filipos é: se existe esse tipo de sentimento de vocês, poxa, que legal, mas completai a minha alegria, complete o meu gozo, complete a minha satisfação, de modo que penseis a mesma coisa, de modo que tenhais o mesmo amor, e que sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo. A igreja não pode haver Corinthians e Flamengo, Gama e Brasiliense, agora Argentina e Alemanha. Não pode ter partido, não pode ter time, não pode ter vanglória. Eu sou melhor do que você, olha o meu currículo. Mas façais por humildade. Como? Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual o que é dos outros. Para de ficar olhando para o teu umbigo, cabeção. Para de ficar olhando-se demais no espelho. Olhar no espelho é bom, mas ficar demais se olhando no espelho se torna uma prática egoísta. Olha para o teu irmão, perceba. Verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, ele era o Senhor, ele era o Messias, amém ou não? Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Por hoje está bom, é essa palavra que o Senhor tem para nós. Podeis assentar. Esse termo brasileirado, ou abrasileirado, todos juntos e misturados, tomou força, parece que, especialmente pelo futebol. Começou a virar uma gíria. E hoje é muito comum as pessoas falarem: estamos juntos. E algumas pessoas vão além do estamos junto e misturado. Eu gosto demais desse termo, mas esse termo, ele tem duas conotações. Porque o fato de você dizer que está junto não pressupõe que você está misturado. E tão importante quanto estar junto é também estar misturado. O fato de eu falar de união ou pregar sobre união não quer dizer que nós somos um povo unido, porque união é bem diferente de unidade. Estar junto pressupõe união, mas o fato de nós nos misturarmos, isso sim pressupõe unidade. Esse é o tema do 43º aniversário dessa igreja. A importância da unidade não é a importância da união. Nós cristãos sabemos muito o que é união, mas pouco sabemos de fato o que é ser unidos. Eu gosto muito de ver
o que o pastor Abe Huber, da Igreja da Paz, ele ilustra do que de fato é ser unido, o que é ter união. Ele usa o exemplo de um saco de batata para falar sobre união. O saco de batata está junto, estão juntos? As batatas estão juntas? Sim, isso é união. Mas o fato de ter união não quer dizer que elas são unidas. Elas vão se tornar unidas quando elas se tornarem o purê de batata. O purê de batata pressupõe unidade. E nós precisamos entender a diferença entre ser uma igreja saco de batata e ser uma igreja purê de batata. É preciso nós entendermos o que é de fato estar junto, mas o que de fato é ser misturado. Não adianta estarmos congregando, não adianta termos assembleia cheia, não adianta estarmos presentes em corpo, mas o nosso coração está distante um do outro. É muito legal a gente perceber que quando nós estamos unidos com as pessoas, existe uma linguagem diferente. Essa linguagem deixa de ser simplesmente corporal, mas ela se torna sentimental. Quando você está vivendo no âmbito da união, você fala, você gesticula, a pessoa tem dificuldade até de entender, mas ela faz. Quando existe unidade, basta o olhar, a pessoa já interpreta o que de fato você quer. Estava na nossa célula quinta-feira lá em casa, temos uma célula, e aí meu cachorrinho foi para fora, estava dando trabalho, eu coloquei para fora, e a porta de vidro, ele começava a latir. Eu olhava para o Tibo assim, tinha um cachorrinho de 2 anos, pequenininho, igual que Shari com pincher. Está muito carente por falar nisso. Se você tem uma cadela precisando de um companheiro, me ajude, porque até hoje eu não consegui uma companheira para o Tibo. Eu falo do Tibo, todo mundo se empolga, aí quando eu mostro a foto dele, todo mundo se encoraja. Não, minha cadela já tem dono. E o Tibo estava lá latindo, e todo mundo para, e quando eu olhava para o Tibo, ele parava. Eu fazia assim para ele, eu abaixava a cabeça. A afinidade que o Tibo tem comigo é tão grande que basta um olhar, basta eu fechar um pouquinho dos meus olhos que ele já sabe o que eu quero. Isso porque ele é um animal. Imagina quando nós nos aproximamos em sentimento, o que o apóstolo Paulo fala de ter o mesmo sentimento na alma, no espírito, que isso acontece. Deus não quer, e o propósito dele não é de ter uma igreja em união. A união não vai pressupor transformação. O que transforma uma pessoa, o que transforma uma comunidade, o que transforma uma cidade inteira é a igreja de Cristo unida. O fato de estarmos juntos não vai pressupor ou não vai gerar transformação. Nós vamos continuar o mesmo aglomerado de pessoas, as mesmas carinhas sempre, ano após ano. Mas quando a igreja entende a importância da unidade, de estar misturado, as pessoas passam e vê aquele amor, as pessoas passam pela igreja e percebem que existe algo diferente que move aquela igreja, e eles querem isso também. Era isso que movia a igreja de Atos. Em cada alma havia temor, eles estavam reunidos de casa em casa, na oração, no partir do pão. Na doutrina dos apóstolos, eles desejavam aquilo. Irmãos, eles olhavam um para o outro e percebiam se o irmão estava em necessidade. A Bíblia fala que eles vendiam tudo e repartiam bem entre si, de modo que havia igualdade naquela igreja. Hoje a gente vê o irmão em necessidade. Você sabe, você está vendo, o irmão vem à frente, pega o microfone e fala, mas a nossa atitude permanece a mesma. Nós estamos vivendo em união, mas é preciso entender o que de fato é viver em unidade. Veja comigo o versículo 2. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Filipenses,
E ele fala então de alguns sentimentos no versículo 1, mas no versículo 2 ele fala: completai a minha alegria. Complete o meu gozo, complete a minha satisfação de estar servindo a vocês. Quantos líderes nós temos aqui hoje? Levanta as mãos. Quantos líderes? Quem lidera a gente que levanta a mão? Uma das maiores alegrias de um líder, ou se não dizendo, a maior alegria é ver o seu povo em unidade. Verdade ou não? Em contrapartida, a maior tristeza de um líder é ver o seu grupo rachado. É ver o seu povo com partidarismo. É ver o seu povo ouvindo, mas não compreende a mensagem. Não entende, parece que fica só no cabeção, mas não desce para o coração. Gente que ouve. Ouve na igreja, ouve na internet, mas não muda. Gente que, ao invés de abrir mão dos seus direitos, das suas vontades, ele permanece sempre querendo ser o principal. A opinião dele é melhor, ele é sempre o que tem a razão, ele tem as melhores opiniões, ele tem sempre o melhor projeto, ele não abre mão daquilo que ele tem. Isso é triste para um líder, para um pastor. Ver que a sua igreja não caminha em unidade, ela pode estar em união. A nossa alegria como líder é completa quando nós vemos o nosso povo junto e misturado. Quando alguém fala assim: olha, eu não concordo com o senhor, talvez a minha opinião é diferente, mas na verdade eu abro mão da minha para ficar com a sua. Isso é raro na igreja hoje. Eu quero a minha e não a sua. Paulo fala: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, que tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tende em vós o mesmo sentimento. Essa é a primeira característica de uma igreja unida. É uma igreja que vive em harmonia, porque o termo aqui no grego é viver em harmonia. O termo para concordância, para viver no mesmo sentimento, tendo o mesmo pensamento, é justamente esse: harmonia. E não existe uma explicação melhor para a harmonia se não falar do que nós acabamos de ver aqui, uma banda se apresentando. Não existe um exemplo melhor para exemplificar a harmonia, senão uma banda de louvor, uma banda de música. Na harmonia existe concordância. Na harmonia existe submissão. Primeiro existe um maestro. Imagine só se de repente o Leandro quisesse apenas tocar o acorde dele. Aí de repente o Alan fala: eu vou tocar desse jeito. Aí vem o Jonathan lá e toca do outro jeito. Ia ser uma bagunça. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Ele é bom, é. Mas tem harmonia? Não tem. Tem igreja que é assim, é uma bagunça. O pregador é bom, o ministro é bom, o diácono é bom. É uma bênção. Mas quando não existe sintonia, quando não existe harmonia, não existe a melodia. Se não houver entre nós, amados, a submissão, o desejo de tocar a mesma música, a música não será ouvida lá fora. Foi isso que Jesus disse. A tua glória vai ser manifesta quando os meus filhos, meus irmãos entenderem o que de fato é viver junto e misturado. Não existe uma mensagem evangelística maior ou melhor senão a unidade do povo de Deus. A única possibilidade de nós ganharmos o perdido é demonstrarmos que nós somos um povo não apenas unidos, mas somos um povo misturado. Não existe mensagem mais negativa, pastor Lima, senão a desunião do povo de Deus. Fizemos o Comic lá em Catalão esse ano. Ano que vem será em Aparecida de Goiânia. Já fechamos um local maravilhoso. Os melhores locais que nós já reunimos até hoje. Um rodeio, show fechado, a coisa mais linda. 14 a 17 de fevereiro. Mas reunimos com o prefeito no passado. Não conheci o prefeito, muito agradável, simpático. Fizemos um pedido a ele de apoio. Ele falou: olha, vou apoiar vocês. Eu sou católico. Mas ele olhou para mim e falou assim: pastor, me explica uma coisa que até hoje nenhum pastor conseguiu me explicar.
E eu enchi o peito e falei, agora, né? Tem a resposta para tudo. Ele perguntou para mim, por que vocês, pastores, são tão desunidos? Eu murchei. Por que você está perguntando isso? Eu queria a bomba para ele. Por que você está perguntando isso? Como assim? Não sei o que está falando. What are you talking about? Eu queria a bomba para ele. Aí ele falou, acabei de realizar um evento, trouxe um dos maiores cantores do Brasil para os evangélicos, trouxe um dos melhores cantores para os católicos, trouxe o melhor cantor para os jovens aqui da cidade, e o único povo que deu problema foi vocês, os evangélicos. Na hora de promover, todo mundo gostou, mas na hora de executar o negócio, todo mundo queria o seu cantinho. Cada um queria um pedacinho do altar. Na hora lá do dia, lotado, mas cada um com o seu grupo, ninguém se misturava, ninguém falava um com o outro, ninguém queria ouvir o outro. Foi o povo que mais reuniu gente, mas cada um com o seu grupo, cada um com o seu partido. Isso é negativo, isso é ruim. Isso não transmite a presença da glória de Deus. Quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal de uma igreja, e hoje está muito comum, a gente gosta de falar mal de outras igrejas, a gente gosta quando as pessoas vêm falar de uma igreja, quando a gente gosta quando vem falar mal de um ministério que está grande, a gente gosta. Diz um pastor evangélico aí, que diz evangélico, foi num programa de televisão, meia hora, horário nobre. Camarada, em vez de falar de coisa boa, acabou com os evangélicos. E tem evangélico batendo palma para esse abençoado. Tem gente postando que o homem é sábio, que o homem é muito profundo. Gente, não tem como. Não tem como a gente viver falando mal, aproveitando as oportunidades para denegrir o povo que é chamado pelo nome de Deus, o povo que nós dizemos que é o nosso povo. Se você não pode falar bem, se cale, mas não entre nessa onda de denegrir a imagem dos filhos de Deus. Se estão fazendo errado, um dia vão prestar contas para Deus, mas não é para você. E você não é nenhum tipo de juiz para julgar alguém. Tem pessoas que vêm assim, o que você acha do pastor fulano? Eu não acho nada. Eu só acho o seguinte, um dia eu e ele vamos estar diante de Deus, vamos ter que confessar que Jesus é o Senhor e prestar conta da nossa vida nessa terra. Isso basta. Mas Paulo fala sobre essa harmonia. Pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Tem que haver harmonia na unidade. O seu coração tem que andar junto com o coração do seu irmão. Os pastores dessa igreja têm que ter o mesmo sentimento. Não é a mesma opinião, a opinião pode ser diferente, mas o sentimento, a alma está ligada. A minha alma está ligada tão profundamente à alma do pastor Lima, que basta ele olhar para mim, basta ele piscar o olho, basta ele sorrir, basta ele olhar, que eu já sei o que ele quer, o que ele pensa. Nós somos 3 pastores da minha igreja, temos 4 anos dessa última igreja que eu plantei, já mudamos de tempo, um tempo maravilhoso, Deus tem nos abençoado, estamos crescendo. Eu sou um dos mais novos da minha igreja, eu sou o pastor mais novo dos 3 que trabalham comigo. Mas nós temos uma sintonia muito legal, a tal ponto de, às vezes eu estou assim, pensando em ligar para eles, aí eu ligo e falo, pastor, acabamos de pensar em ligar para você. Esses dias aconteceu uma coisa na igreja, nós mudamos a programação da igreja, eu falei assim, eu vim para a gente mudar a programação da igreja, ele, rapaz, eu ia te falar a mesma coisa. É bom quando a gente compartilha de um mesmo sentimento, quando nós estamos ligados na nossa alma, parece que tudo coopera ao nosso favor. Mas não
adianta você falar assim, eu concordo. Aí acaba a reunião e você, eu falei ali para trazer paz, mas eu não concordo. Não faça isso. O sentimento, a alma, o espírito, eu não sei o que você tem dentro de você, mas tem que estar batendo um com o outro. Para o Antigo Testamento, o mais importante era a ação. É o sacrifício. É levantar o braço, é orar na praça pública, é colocar a veste, é ir no templo, apresentar o sacrifício. Mas para Jesus, a ação já não tem tanto valor, Mais importante do que a ação é a intenção. No Antigo Testamento, se você adulterar, você morria. Mas tinha que consumar o fato. Para Jesus, basta olhar para a irmã e desejar que o fato já foi consumado. Percebam que para Jesus a intenção é muito mais profunda, tem muito mais valor. Nós estamos no tempo da graça. Mas viver na graça também tem um seu preço. Não basta estar junto, tem que estar misturado. Não basta estar misturado, tem que haver harmonia. Falar a mesma língua, ir para o mesmo caminho. Eu não concordo, mas eu submeto a minha vontade à sua. Eu estou contigo, nós vamos juntos. Nosso coração está ligado. Eu oro por você, você ora por mim. Nós somos uma família. O Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Para ser unida, tem que andar em harmonia. Não vai querer tocar a tua nota não, rapaz. Para de ficar querendo tocar a tua nota, irmã. Para de colocar o teu instrumento mais alto do que os outros. Para de ficar deixando o teu microfone no on e deixando o microfone do irmãozinho no off. Do contrário, não vai haver harmonia. Deixa o maestro pedir e a gente obedece. Vai você, vai aqui, vai lá. Não tem nada de música, mas eu acho que é assim. Vai. No final, amém. A plateia levanta e glorifica a Deus, porque naquele lugar existe harmonia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas existe algo mais. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Meus irmãos, essa palavra é dura, é difícil. Como é que eu não vou fazer nada por partidarismo no mundo pós-moderno, onde o que prevalece é a competição? Nós nunca vivemos um tempo com maior pressão, senão o século 21. Conversa com pessoas de outras gerações. O negócio hoje, a grande palavra da moda hoje é correria e cansado. Eu tenho antipatia. Se você quiser deixar-me irado, se você não gosta de mim e quer me provocar, vem assim para mim e fala assim: Pastor Marlon, como é que está a correria? Eu pego você, rapaz. Sacudo os seus ombros, te dou um beijo. Mas eu não gosto dessa palavra. Eu estava esses dias conversando, eu fui fora do país, num congresso, e aí encontrei uma ovelha da nossa igreja que morava nesse país, me levou para a casa dela, meu esposo, começamos a conversar. Ela dá aula de português para americanos. Eu falei: deixa eu te dar um segredo aqui, um máximo. Primeira palavra que você ensina para um estrangeiro é que está em alta no Brasil. Ela falou: qual é, pastor? Eu falei: correria e cansado. Eu falei: mesmo, né? Porque tudo no Brasil, como é que está, irmão? Correria. Como é que está, irmã? Cansada. E aí, irmão, não vem na igreja? Correria, né, pastor? Ô, irmão, não vem para o culto de oração? Cansado. É o que mais se ouve hoje.
Se alguém diz para você que não fez o que você gostaria que fizesse porque estava na correria, porque essa pessoa não queria fazer o que você gostaria que ela fizesse. Se alguém fala para você, o irmão não foi no seu aniversário, ou não deu para te ligar, ou não deu para te visitar, por quê? Estava na correria. Essa pessoa está falando para você, irmã, você não é muito importante para mim. Essa é a verdade. Porque nós fazemos aquilo que nós desejamos. Nós fazemos o que está no nosso coração, aquilo que gera paixão. Meu amigo, esse negócio de não ter tempo é furada, é balela, é conversa fiada. Você faz o que você quer fazer em qualquer hora, em qualquer tempo. Quando você valoriza a gente, nada nesse mundo é mais importante do que gente. Nós estamos vivendo num contexto tão capitalista, que nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. É por isso que nós vivemos na correria. É por isso que a gente não valoriza mais gente. É por isso que nós estamos hoje com tanta informatização, nós estamos tão próximos uns dos outros, mas tão distantes. Veio um grupo de americanos no passado trabalhando comigo. Eu entrei em choque, foi uma das primeiras cenas que eu tive, mas é comum isso lá em casa hoje. Os 5 cantores lá do grupo, sentados no sofá, chegamos lá da apresentação, de repente eu olho para trás, estão os 5 lá, no iPhone, um no iPhone, outro no iPad, outro no iPod, os 5 lá. Eles estavam conversando entre eles. Está junto? Mas não está misturado. Tem gente que está do lado do outro, esposa é esposa. Mas um está lá, do Rio de Janeiro, conversando com a mãe, o outro está lá, mandando palavras de amor para a sogra. Claro que isso acontece, né? Estão próximos, mas estão longe. Está perto, mas não existe unidade. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de competição, de pressão, de correria, e nós estamos assim, vivendo, cada um buscando aquilo que é seu. Nosso testemunho na igreja, eu espero que seja diferente aqui, mas Deus me abençoou. Eu entrava nessa igreja, eu ganhava 500, agora eu estou ganhando 3. Eu cheguei nessa igreja aqui, eu vivia de aluguel, mas agora eu comprei minha casa própria. Você ouve a rádio evangélica, é só isso. Verdade ou mentira? Você não ouve ninguém falar assim, olha, pastor Lima, eu quero dar um testemunho. Queria dizer para os irmãos que eu era um adúltero antes de me converter, e agora me converti, eu nunca mais pequei contra minha esposa, sou fiel a ela. Que tal? Eu era um mentiroso antes de conhecer a Cristo, mentia descaradamente, mas agora eu fui liberto da mentira e só falo a verdade. Eu não tinha uma boa relação com os meus filhos, mas hoje eu gasto no mínimo 1 hora por dia com eles. E ganhei o coração deles para Cristo, e ganhei o coração deles para mim. Nós só vemos o nosso lado, partidarismo, vanglória. Não queremos valorizar a humildade, mas a pergunta é, como nós vamos valorizar a humildade? O segredo está na parte C do versículo, considerando um ao outro superior a si mesmo. Ponto. Essa é a segunda marca da unidade. Cada membro considera o outro superior a si mesmo. Já imaginou os casamentos assim? Onde o marido considera a mulher muito melhor do que ele. Já imaginou a esposa olhar para o marido e falar, você dá de 10 em mim, e é por isso que eu me submeto a você, porque você é superior a mim. Mas qual o problema? Que nós vemos hoje uma onda de divórcios, separações dentro das igrejas evangélicas, porque a mulher agora, ao invés de se considerar inferior, e o marido também, porque é a mutualidade, considerando uns aos outros, é uns aos outros, é você e eu, nós estamos competindo. Quem ganha mais, quem estuda mais, quem trabalha mais. É uma competição.
O dia que nós aprendermos a colocar o irmão superior, não é se achar inferior, não. Não é se achar um Zé Ninguém. Não é se achar um pobre coitado, não. É basicamente achar que você é bom, mas ele é melhor. Quando isso acontece, existe a manifestação da mistura. As batatas começam a se encontrar e começam a se amassar, porque não tem maior, não tem melhor. Ele considera maior, mas você é melhor. Não, é você. E quando vê, está todo mundo misturado. Aí existe e acontece a unidade. Quer ser uma igreja unida? Quer ser uma família unida? Considere um ao outro superior a si mesmo. Versículo 4, não tenha cada um em vista o que é seu, senão também o que é dos outros. Para de ficar olhando para a sua necessidade, para de ficar vivendo na supremacia dos seus problemas, dos seus limites. Olhe para o outro, perceba o outro. Esse negócio de mídia virtual hoje, de WhatsApp, Facebook, irmãos, o WhatsApp, então, está tirando a nossa socialização. O que tem de gente se tornando antissocial. Está conversando com alguém, dia na célula lá em casa, a gente foi começar a célula, quando eu vi, estava todo mundo jovem lá, em vez de conversar, meu Deus, vamos parar com isso aí, gente, vamos começar a célula. Gente, vamos parar. Ah, não parou? Eu fui lá e meti o dedo na tomada, de repente começou todo mundo, acabou, caiu, foi quem caiu? Caiu não, caiu, e começou uma coisa louca na internet, pastor, caiu, falei, caiu, e vocês também caíram. Todo mundo olha para si, todo mundo pensando em si, ninguém quer olhar para o outro, tá? Nós estamos andando assim hoje, ó. Isso é maligno. Deus não chamou ninguém para andar de cabeça baixa, olhando para o objeto. Isso aí é necessidade por algum momento, mas a maior prioridade é olhar para o outro, olhar no semblante um do outro. Por isso que as crianças hoje têm dificuldade de socializar umas com as outras. Crianças se tornam inseguras, crescem com dificuldade de relacionamento. Porque nós estamos olhando para o que é nosso, olhe para o que é do outro. Essa terceira característica de uma igreja unida, ela valoriza o que é do outro e não propriamente o que é seu. Se preocupar com o irmão. O irmão falta um culto, falta 2, falta 3, já mete o pau nele. Deve ser a Copa do Mundo, né? A irmã não vem na oração, não vem na segunda, deve estar assistindo novela. Não, irmã. Talvez ela está passando necessidade, talvez ela está esperando uma ligação sua, talvez ela está em apuros precisando de você. Para de ficar simplesmente olhando o que é propriamente seu, mas valoriza o outro, olhe o outro, prioriza o irmão, valoriza a irmã, e nessa forma nós vamos nos misturando como um purê de batata. E por último, irmãos, tendo em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aqui eu fecho a minha mensagem nessa noite. Não existe unidade quando essa igreja não entende a sua responsabilidade de servir. Se você não vive para servir, alguém disse, você não serve para viver. Se a igreja não entende a grande missão de Jesus, que foi o serviço, ela jamais compreenderá o que é ser uma igreja unida em amor. Em João capítulo 13, todos esperavam, quando Jesus faz uma reunião de discipulado, todo mundo esperava um grande sermão de Jesus, mas ele basicamente pegou uma toalha, colocou na cintura e começou a lavar os pés uns dos outros. Pedro chega e fala, Senhor, como eu vou deixar que o Senhor lave meus pés? Falou, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. O Pedrão, opa, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo.
Mas Jesus falou, eu estou fazendo isso para vos deixar exemplo, porque assim como eu fiz com vocês, vocês façam também uns com os outros. Nós pulamos essa parte da Bíblia. Nós não lemos João 13, nós não lemos Marcos 10. Versículo 45, quando Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que existe brigas, partidarismo, vanglória? Sabe por que existem dissensões, facções dentro das igrejas? É porque hoje todo mundo quer título, todo mundo quer rótulo, todo mundo quer ser bispo, quer ser apóstolo, quer ser vice-Jesus, arcanjo, semideus, o que mais? Não tem esses bobeiras aqui não, né? Se tivesse eu estava enrolado também. Mas eu não vejo ninguém, pastores, querendo o título de servo. Eu cheguei numa farmácia esses dias e era um irmão. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor? Eu falei, sim, pastor. O senhor não mudou, não? Eu falei, como assim mudou? Não, porque na igreja agora a gente muda. Como assim muda? Não, porque lá agora tem patente. Patente? Como é que é isso? Não, lá você começa como líder, depois é pastor, depois é bispo, depois é apóstolo. Eu falei, ah, tá. Lá na igreja é o inverso. Você começa como pastor e vai caindo, serve, depois vai para... Aí ele ficou assim, sem graça, né? Eu falei, desculpa, irmão, estou brincando com você, mas eu sou pastor e quero morrer como bom pastor. Cumprindo meu ministério. Se eu der conta de cumprir, eu estou satisfeito. Sobretudo, na vida existem poucos lugares para se governar, mas lugar para todo mundo. O que mais existe é para servir. Na igreja não pode ter um grupo de servos, não pode ter um grupo daqueles que fazem. É triste quando a gente precisa de alguém, a gente pensa assim, quem da igreja poderá me servir? Na verdade, seria o primeiro da lista telefônica, eu ligo e vai me servir, mas não é assim. Porque as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. E nós precisamos servir. Porque servir é melhor do que ser servido. Quem não serve, não serve. Na verdade, quem não serve, não presta. A unidade, a mistura, o purê de batata, ele só acontece quando eu sirvo você. Lá fora existe honra em ser servido. Aqui dentro não. A honra existe em servir. Lá fora, na festa, o principal é o convidado. Aqui dentro na igreja, o principal é o garçom, porque ele serve. E nós andamos na contramão da sociedade da vida, não somos como o mundo. A glória de um servo é servir. A honra de uma igreja é que ela se reduza ao serviço. E quando essa igreja serve, ela se parece com Cristo. Quando essa igreja serve, quando existe serviço uns aos outros, a unidade acontece, o purê se torna mais saboroso e a gente para de ser apenas junto. Se torna uma igreja misturada para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite e vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite para a glória de Deus. Eu quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente. E eu gostaria que nós orássemos. Queria que nessa noite nós verdadeiramente desejássemos essa palavra na nossa vida. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero andar em harmonia. Queremos ser uma igreja em harmonia. Queremos considerar o outro superior a nós mesmos. Irmão, quando você considera o outro superior a você, tudo fica mais fácil. O problema é que a gente se considera hoje superior ao outro. Olha para o seu irmão que está perto de você e fala assim: você é melhor do que eu. Fala de coração. Você é superior a mim. Não fala assim, não, você é o cara. Não, isso é furada.
Fala isso não, isso aí é bajulação. Fala assim: eu quero te servir. Se você precisar de um servo, de uma serva, eis-me aqui. Quando teu pé sujar, eu quero ser o primeiro a limpar. Quando o teu pneu furar, eu quero te ajudar a trocar. Quando o banheiro da tua casa entupir, eu vou ser o primeiro a colocar a mão lá dentro. Aconteceu comigo esses dias na igreja. Somos uma igreja nova há 4 anos. E aí chamaram a pastora da igreja para dizer que o banheiro feminino estava entupido. Eu falei: ô Jesus, esse povo tem que aprender demais. E aí minha esposa veio e falou: precisamos contratar alguém para desentupir o banheiro da igreja. Eu falei: opa, limpeza já, limpe já. Espero que você não sinta-se enojado por isso, mas eu fui lá, botei a mão na sacola e fui lá desentupir o banheiro com um simples clique. Pum, pum. Problema resolvido. Para que contratar servo se nós fomos chamados para servir? E aquele que serve não apenas serve no público, porque servir aqui, Moisésinho, é muito fácil. Eu quero ver quem serve é quando ninguém está olhando, em casa, no trabalho, quando o pastor não vê, quando apenas os olhos de Deus estão sobre você. Eu queria orar nessa noite por servos, por servas. Eu quero orar nessa noite por pessoas que querem pagar o preço da unidade. É caro, é andar em harmonia, é considerar o outro superior, é caro. É olhar para o outro e não olhar para si, é servir o outro e não ser servido. Eu quero orar por esse tipo de gente que vai atrair a glória de Deus para a sua comunidade, para a sua casa. Vem aqui na frente. Eu quero orar para você que deseja a partir de hoje sair daqui servindo. Senhor, eu quero te servir, eu quero servir meu próximo, eu quero servir a minha família, eu quero servir, porque não existe glória maior nessa vida do que servir. E se você não serve, você não serve. Você não serve. Sai do seu lugar. Vamos cantar ao Senhor. Eu queria que você já orasse. Pudesse ajoelhar, melhor ainda. Se humilha. Fala: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza. Eu preciso de misericórdia. Eu preciso do Senhor na minha vida. Quando Jesus, cante ao Senhor, ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser um servo, mais servo dessa igreja. Eu quero ser a serva, mais serva deste lugar. Peça ao Senhor agora: transforma a minha vida, transforma meu coração, Senhor. Transforma-me em um servo, em uma serva do Senhor, andando em unidade, junto e misturado para a glória de Deus. Oh, aleluia! Vem, Senhor! quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em você, oh, em mim, Ele pensava em nós. Ei, Jueva, Surianga, pensava em oh, Espírito Santo, e a redimidos oh, por seu Espírito Santo. sangue. Vem nessa igreja agora, vem em nossas vidas agora. Vem, Espírito Santo, nos quebrantando. Vem, Espírito Santo, nos quebrando. Vem, Espírito Santo, agora nos transformando. Vem, Senhor, transforma o nosso coração em servos, servas do Senhor. Nada mais, nada menos. Oh, Senhor, gera unidade nessa igreja. Na força do Espírito Santo, nós gera em nós, gera em nós. Que essa palavra se cumpra neste lugar. Um só coração, um só Espírito, Pai. Oh, Espírito Santo, Deus. Os nossos olhos, os nossos
olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu gostaria de chamar os pastores dessa igreja aqui à frente. Todos os pastores, eu quero orar com os pastores dessa igreja. Pastores, pastoras, esposas, vem aqui à frente, por favor. Cadê vocês? Vem cá, pastores, do lado do outro. Dê a mão, pastores, por favor. Dê as mãos. Pastor Jackson, dá a mão aqui. Isso é assim. É assim. Essa é a figura. Mas o coração também tem que estar ligado. O coração tem que estar junto. Mas além de estar junto, tem que estar misturado. O mesmo sentimento no espírito, na alma. Quero orar com vocês, para que haja cada dia mais a presença da unidade do Senhor. E que essa unidade reflita ali para trás, para fora. Senhor, eu quero abençoar esses pastores, ministros do Senhor, pessoas que pagam preço em oração, pagam preço em jejum, pagam preço por essa obra. Eu declaro, Pai, que a partir da unidade do coração, do sentimento, da alma, Pai, grandes coisas o Senhor continuará a fazer neste lugar. Eu os abençoo, Pai, nessa hora, e peço sobre a vida deles harmonia, oh Deus, vulnerabilidade, comprometimento. Eu oro para que haja serviço, Pai, que os pastores dessa igreja venham servir uns aos outros, que as pastoras venham servir umas às outras. Pai, que a graça do Senhor os abençoe nessa noite. Pai, que grandes coisas o Senhor continue fazendo através da vida dos teus filhos. Nós os abençoamos nessa hora e pedimos ao Senhor mais um ano de vitória, mais um ano de unidade, mais um ano de bênção, Senhor, sobre esse ministério, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos todos agora e vamos cantar essa música juntos, para a glória de Deus. Dê as mãos, vamos cantar juntos. Olha para o seu irmão e fala, olha para ele, fala, olha para ela, fala. Oh, para cantar. Pagaremos o preço de ser o coração do Senhor. E por mais que as trevas me e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo declare. E na força do Espírito nós proclamamos e pagaremos o preço. Sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Diga, unidos iremos andar. Unidos iremos, unidos, iremos andar. Bate no seu irmão, fala assim, irmão, junto e misturado. Aleluia.